A chegada de uma equipe de exploração conjunta de Blue Star faça meu Império Xianqin ser exposto globalmente. Os espectadores de todo o mundo ficaram atordoados. Apenas porque eu atravessei para uma continuação desolada coberta pela névoa. Estabeleci o grande Império Qin, onde milhares se prostram. A bandeira do dragão negro está fincada em cada centímetro de terra. Mas, nesse momento, uma equipe formada por vários países de Blue Star, a equipe de exploração conjunta chegou de barco. Foi assim que eu soube que eu ainda estava em Blue Star. Neste momento, no convés do Snow Dragon 2, uma apresentadora de aparência doce está animada na transmissão ao vivo da zona de névoa em uma área marinha misteriosa. Além disso, no convés, há ainda muitos membros de diferentes países, e algumas pessoas estão segurando diversos tipos de armas convencionais. O objetivo desta equipe de exploração conjunta é ir até essa área marinha misteriosa para investigar exatamente o que há após aquela névoa. Ao mesmo tempo, a maior plataforma de vídeo do Blue Star, DOU, sala de transmissão ao vivo oficial do Douyin, reuniu centenas de milhões de espectadores de diferentes países. Com o passar do tempo, a vasta superfície do mar também começou a mudar. Viu-se que a névoa densa, que parecia imutável desde tempos imemoriais, estava sobre aquela área marinha. De repente, parecia que havia sido afetada por algum tipo de força misteriosa, e começou a rolar inexplicavelmente. Ao ver essa cena, as pessoas a bordo imediatamente se animaram. Os espectadores na sala de transmissão ao vivo também ficaram em êxtase. A névoa está prestes a se dissipar. Finalmente podemos descobrir o que há na zona de névoa número 13. O que há de fato dentro dela. Na verdade, eles esperaram por esse dia há 10 anos. Sob o olhar de inúmeras pessoas, a concentração da névoa finalmente começou a diminuir. Uma hora depois, a névoa havia se dissipado completamente. O que ficou no lugar foi uma nova área marinha. A partir de agora, vamos avançar a toda velocidade. É imperativo encontrar a terra firme. Assim que as palavras foram ditas, os membros de toda a frota Snow Dragon II começaram a agir individualmente. Ninguém se atreveu a ser descuidado, pois, antes disso, o país do urso carecia na zona de névoa número 7. Sofreu o ataque de um grupo de monstros de neve, resultando em mortes e ferimentos de dezenas de pessoas. Enquanto todos estavam com cautela, de repente, uma sombra imensa saltou das águas. As expressões dos membros a bordo mudaram instantaneamente. Era uma sombra que media cerca de 20 metros de altura. Todo o corpo coberto de tentáculos de diversos tamanhos, combinados com olhos monstruosos verdes por todo o corpo. Apenas um olhar fez os pelos da nuca se arrepiar. Antes que todos pudessem reagir, uma enorme quantidade de tentáculos envolveu completamente o navio. Uma força colossal quase virou o barco. No momento crítico, o comandante militar do país de Xia segurou firmemente a borda do navio e gritou uma ordem: fogo! Não deixem que esse monstro vire o navio. Assim que as palavras foram ditas, mais de 40 elites de vários países a bordo do navio dispararam uma rajada contra um monstro tentacular na superfície do mar. Sob o poderoso fogo, o monstro tentacular rapidamente foi atingido, com inúmeros buracos de sangue. Talvez tenha sentido dor. O monstro tentacular voltou para o mar. Enquanto isso, os espectadores na sala de transmissão ao vivo também começaram a agitar. Meu Deus! Aquilo era um monstro marinho? Esta zona de névoa 13 é realmente diferente. Uma forma de vida sobrenatural já apareceu. Quase houve uma destruição total. No entanto, a discussão entre as pessoas na sala de transmissão ao vivo estava apenas começando. A superfície do mar novamente sofreu mudanças. Sob os olhares de todos, o monstro tentacular surgiu novamente da água. A equipe de segurança do navio se preparou para abrir fogo, mas logo perceberam que algo estava errado. Viram que havia um enorme buraco na barriga do monstro tentacular. Os órgãos internos desapareceram. Parecia que algo havia mordido. E foi nesse momento que um forte impacto repentino veio debaixo do Snow Dragon II. A força do impacto quase virou todo o barco. Em seguida, uma enorme entidade que superava a imaginação de todos lentamente emergiu da água. Apenas essa cabeça já era do tamanho de uma casa. Claro que isso não era o que mais assustava as pessoas. Podia-se ver uma criatura com uma cabeça triangular e um horrível ser com um chifre espiralado no topo da cabeça. Ele estava olhando para eles com seus olhos verticais de um dourado pálido, friamente, e junto com seu corpo longo e serpentino abaixo da cabeça. Era claramente a criatura mítica do país de Xia, o dragão dos mares profundos. Agora todos finalmente sabiam que aquela cabeça antes vista. O que exatamente matou a criatura marinha? Chocante. Após o choque, todos ficaram sem saber o que fazer. Eles nem mesmo tinham certeza se as armas que seguravam conseguiriam atravessar as escamas daquela criatura à frente. Por um momento, a atmosfera no navio tornou-se estranha.
No entanto, nesse momento, um comandante da linda nação, de repente, ele ordenou gritando que disparassem. Um soldado do país de Xia rapidamente o deteve, mas já era tarde demais. Incontáveis balas de metal foram disparadas em direção ao dragão dos mares profundos. Inclusive havia um foguete no meio, mas o resultado deixou todos boquiabertos. Todos os ataques não causaram nenhum dano substancial. No máximo, apenas algumas escamas foram destruídas. No entanto, o dragão dos mares profundos ficou completamente enfurecido, com o som rouco de um rugido. O dragão dos mares profundos em estado de fúria colidiu com o convés. Na hora, 5 ou 6 soldados do belo país foram eliminados. Até mesmo o convés superior do Snow Dragon II foi atingido e fez um grande buraco. Diante de tal resultado, todos ficaram desesperados. Foi então que, no mar não muito distante, de repente, apareceu uma grande frota de barcos. Junto com isso, veio um grito alto. Ousado monstro, que se atreve a causar problemas no mar de Dakin. Comandante pioneiro da marinha de Qin, Deng Zilong, foi enviado para te eliminar. Assim que ele terminou de falar, uma figura surgiu, correndo sobre as ondas do mar. Num instante, a atenção de todos foi atraída para ele. O que está acontecendo? De onde veio essa frota? Além disso, aqueles barcos não parecem normais. Na verdade, se parecem um pouco com os barcos antigos do nosso país, Xia. Claramente, é um navio de guerra do nosso país de Picles. A marinha do nosso país de Picles era, na antiguidade, a melhor do mundo. Rindo, ele brincou com a família. Com esse lugar minúsculo que vocês têm, mesmo se derrubassem todas as árvores, não conseguiriam construir tantos navios. Enquanto as pessoas na transmissão ao vivo discutiam incessantemente, o homem grande já estava vindo na direção deles. Até esse momento, todos ficaram surpresos ao descobrir que essa pessoa na verdade estava flutuando sobre a água, como se houvesse uma camada invisível. O peso o ergueu. Antes que as pessoas conseguissem entender como ele fez isso, o homem grande alçou voo diretamente. Quando ele estava no ar, ele puxou a espada que estava em sua mão. Todos ouviram um som claro de espada. Um feixe de luz de espada com mais de 3 metros de comprimento voou em direção ao dragão dos mares profundos. Num instante, a cauda do dragão foi cortada, deixando uma cicatriz de vários metros. Todos ficaram chocados. Eles realmente não conseguiam entender. O dragão que nem mesmo os foguetes conseguiram ferir, foi ferido por uma arma branca de mais de 1 metro. E isso ainda é apenas o começo. De repente, o grande homem todo liberou uma camada de névoa vermelha. Ele, que já era imensamente forte, sua força de combate aumentou de repente mais um nível. Meu Deus! Isso é conjunto dos imperadores? Os espectadores na sala de transmissão ao vivo comentavam animadamente. O grande homem cortou com a espada, produzindo um brilho vermelho. E o dragão que antes era imensamente feroz, sob o brilho de sua espada, apenas podia continuar se esquivando. Vendo que não era o adversário daquela pessoa à sua frente, o dragão finalmente mostrou um traço de medo em seus olhos. No segundo seguinte, ele, diante da incredulidade de todos, jogou-se de cabeça no mar. Audacioso, criatura maldita! Você ainda quer fugir? O aniversário de Sua Majestade está próximo. Justo não sabia o que oferecer. Deixe-me então retirar seus tendões. Apresentarei a Sua Majestade um cinto feito de tendão de dragão. Dito isso, o homem robusto de repente guardou a espada longa em sua bainha. Enquanto todos estavam confusos, ele correu diretamente em direção ao dragão e agarrou sua cauda. Sob os rostos de inúmeros que estavam chocados, ele realmente fez um movimento impressionante e rápido. E depois, seus dedos se tornaram como uma lâmina. Ele imediatamente inseriu a mão na nuca do dragão. Com um grito de dor do dragão, um tendão branco, tão grosso quanto um punho humano, foi retirado pelo homem robusto. As bocas dos espectadores estavam tão estupefatas que não conseguiam se fechar. Um dragão que nem mesmo o exército conseguia enfrentar, foi realmente morto por um único homem. Isso ultrapassou completamente sua compreensão. Se não tivesse visto com seus próprios olhos, mesmo assim, não ousariam acreditar. Meu Deus! O que acaba de acontecer? Aquele dragão morreu assim? Enquanto todos estavam admirados, o grande homem que estava aqui antes de repente voou para o convés do Snow Dragon III. Instantaneamente, a atmosfera do navio ficou mortalmente silenciosa. Todos temiam que, com um passo em falso, poderiam ser mortos com um tapa por esse homem incrível. Quem são vocês? Ousam entrar em minhas águas territoriais da Grande Qin? Se não explicarem, ninguém sairá vivo. Todos deram um tremor coletivo, mas os espectadores na sala de transmissão ao vivo estavam perplexos. Que país é a Grande Qin? O grande homem à frente usa uma armadura antiga. Não parece de jeito nenhum um homem moderno. Não seria que todos viajaram coletivamente para a dinastia Qin? Não, não. Ele está falando mandarim.
Como poderia haver mandarim na dinastia Qin? Neste momento, um brigadeiro do país de Xia se aproximou. Nós somos a equipe de exploração conjunta. Não somos espiões. E também não sabiam que aqui era o mar territorial de Daquin. O grande homem franziu a testa. O que vocês dizem não conta. Quem sabe se vocês secretamente cobiçam as terras de Daquin. Portanto, este general só pode levar vocês de volta a Xianian. Deixarei para que Sua Majestade decida. Assim que essas palavras saíram, as expressões de todos a bordo se tornaram imediatamente feias. Estava prestes a refutar. De repente, foi envolto por uma enorme sombra. Olhando para cima, arregalou os olhos. A frota de Daquin já estava à vista. Os mastros dos navios de guerra pareciam colunas gigantes que sustentavam o céu. Com aquele corpo de navio imenso, parecia uma cidade flutuante no mar. Todos ainda não haviam se recuperado da surpresa. Foram totalmente controlados pela marinha de Daquin, levados para os navios de guerra de Daquin. General Deng, vocês também vieram explorar a zona de névoa desta vez? Isso mesmo, já que vocês se dizem provenientes de além da névoa. Justamente o levarei para ver Sua Majestade. Enquanto falava, o olhar de Deng Zilong se voltou para as armas nas mãos de todos. O general rapidamente explicou. General Deng, não se engane. Trouxemos isso apenas para precaução, como a situação anterior. Mas Deng Zilong riu alto. Vocês não precisam ficar nervosos. Mesmo que vocês realmente tenham segundas intenções, armas simples não podem ferir nossos soldados da Grande Qin. Quando essas palavras foram ditas, todos mostraram instantaneamente uma expressão estranha. Eles não trouxeram apenas essas armas convencionais desta vez. Assim que eles tirarem aquelas armas, mesmo um cara duro como Deng Zilong não aguentaria. Posso testar as armas de vocês? Ao ouvir repentinamente o pedido de Deng Zilong, o tenente-general do país de Xia ficou surpreso e disse: Feng Leng, entregue a arma que está em suas mãos ao general Deng. Deng Zilong admirou enquanto segurava a arma. Que armas maravilhosas! Não sei qual é o poder delas. 2. Vamos testar o poder dessas armas azuis. Enquanto falava, apontou a arma para o peito do soldado da marinha. As faces dos membros da equipe de pesquisa ficaram pálidas de medo. No segundo seguinte, uma série de tiros ecoou. Um grande número de balas atingiu Newer. No entanto, o que ninguém esperava foi que não houve cena de sangue e carne voando. Nem mesmo os pelos foram atingidos. O rosto de Deng Zilong estava cheio de decepção. Essas armas estão muito atrás das que temos em Daquin. Fiquem com elas. De qualquer forma, não representam uma ameaça. Nesse momento, a frota entrou na zona de tempestade. Os soldados de Daquin rapidamente se abrigaram na cabine. Enquanto isso, os membros da equipe de pesquisa estavam com rostos perplexos. Afinal, não é só uma tempestade do oceano? Eles precisam não se preocupar tanto com isso. Eles são pessoas da antiguidade. Na visão deles, a tempestade é uma catástrofe natural invencível. E além disso, os barcos deles são feitos de madeira. Um pequeno descuido pode fazer com que sejam virados pelas ondas. Mas, embora não entendessem no fundo, mas ainda assim, foram organizados para entrar no compartimento do barco. Ao mesmo tempo, a frota entrou oficialmente no centro da tempestade. Todos na sala de transmissão ao vivo ficaram chocados. Que tipo de tempestade é essa? Isso deve ser o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Parte 4. O céu parecia estar desabando. Incontáveis chuvas estavam caindo do céu para o mar. Um enorme vento do mar levantou ondas de quase 100 metros de altura. Todos os membros da equipe de pesquisa foram diretamente levados. Desta vez, pode ser que toda a frota seja destruída. No entanto, o comandante do Grande Qin ouviu o relatório de seus subordinados sem ficar alarmado. Sua Majestade enviou um comunicado verbal. Voltem imediatamente. É necessário acelerar a velocidade da navegação. Caso contrário, podemos prejudicar um grande assunto de Sua Majestade. Parece que precisamos fazer essa tempestade parar. Foi então que o general, com toda a reverência, tirou uma caixa de madeira. Ele se ajoelha lentamente no convés superior. Com a abertura da caixa de madeira, uma espada longa de design antigo apareceu dentro dela. Em toda a terra. Não poderia ser a terra do rei? À beira da terra. Não poderia ser os ministros do rei? Hoje, a marinha de Qin está bloqueada por uma tempestade. Incapaz de avançar. Imploro a Sua Majestade que dê ordem para usar esta espada e exterminar os demônios do vento e da chuva. Assim que as palavras saíram, a espada longa emitiu uma luz amarelada e suave. Em seguida, elevou-se no ar, transformando-se instantaneamente em uma gigantesca espada dourada de 100 metros. Isso imediatamente chamou a atenção da equipe de pesquisa e da sala de transmissão ao vivo. Mas quando eles viram a gigantesca espada que se estendia pelo céu, todos ficaram atordoados. Uau! O que é aquilo? Parece uma espada. Ainda é a espada celestial do príncipe.
O comandante da Grande Qin parece que estava pedindo ordens ao imperador deles. Que diabos é isso? O imperador deles não está aqui. Será que ele pode dar ordens à distância? Um imperador comum certamente não serve. Mas se aquele imperador do Grande Qin for o imperador humano, talvez ele realmente tenha tal poder. Eu achava que o Grande Qin apenas dominava um método especial de cultivo. Mas agora, como é que até o imperador humano apareceu? Que tipo de existência é este Grande Qin afinal? Todos ainda não se recuperaram do choque. De repente, ouviram uma voz vindo do céu. Esse tipo de coisa trivial. Não me incomode mais com isso no futuro. O general ficou radiante. Obrigado, Sua Majestade, pela sua consideração. Depois de dizer isso, ele se levantou imediatamente. Agora, os demônios do vento e da chuva estão impedindo nosso retorno. Um crime que merece a morte 1000 vezes. Segundo a lei, deve ser executado. Assim que as palavras saíram, a enorme espada liberou um imenso brilho de espada. A celebração foi rapidamente extinta. O céu e a terra pareciam estar sendo fendidos. A terrível tempestade desapareceu instantaneamente. Até mesmo toda a área marítima ficou em um silêncio mortal. A mandíbula de todos caiu novamente em surpresa. A sala de transmissão ao vivo também estava em completo silêncio. Afinal, é uma quantidade. De repente, uma espada fez a tempestade se acalmar. Não está certo. Aquela espada era apenas um símbolo do poder imperial. O realmente impressionante era aquela voz. Aquilo é a manifestação de palavras que se tornam lei. Deve ser uma técnica utilizada pelo imperador da Grande Qin. Este império da Grande Qin é ainda mais misterioso do que imaginávamos. Em um instante, os representantes de vários países rapidamente deixaram de menosprezar a Grande Qin. Ao mesmo tempo, eu estou no palácio do imperador em Shenyang, a milhares de léguas de distância. Recebi notícias da frota. Sua Majestade, a frota capturou um grupo no mar ocidental. Estrangeiros que vieram de além da zona de névoa. Eles estão sendo escoltados de volta à corte. Meu olhar instantaneamente se iluminou. Excitado, abri o tablet de Jade. Uma tela de luz apareceu no ar. E era tudo o que havia acontecido. Ao ver de repente as bandeiras de todos os países, eu não consegui reagir de imediato. Até que os membros da equipe de pesquisa apareceram. Minha expressão instantaneamente se tornou estranha. Essas pessoas e a bandeira parecem familiares. Será que este é um mundo paralelo de Blue Star? Justo quando comecei a duvidar da vida, a tela mostrou uma cena de Dan Zilon conversando com os membros da equipe de pesquisa. Ouvir aquelas palavras familiares eu fiquei atônito. Não é possível que tudo seja igual. Até mesmo os compatriotas sem vergonha de Palkai continuam a ser tão sem vergonha. Portanto, só há uma resposta. Eu na verdade não atravessei, mas ainda estou em Blue Star. Acima disso, eu olhei para os membros da equipe de pesquisa na tela. Caí em profunda reflexão. Parece que a exposição do Império Qin é apenas uma questão de tempo. Com base na experiência histórica, a descoberta de novas terras geralmente significa guerra e invasão, especialmente para aqueles porcos brancos. Mesmo para o país de Xia, eu também não me atrevo a relaxar. Afinal, a área territorial do Império Qin, eu temo que seja pelo menos 10 vezes maior do que o país do urso peludo. Os recursos são excepcionalmente abundantes. Uma iguaria tão desejada. Eu não acredito que as nações de Blue Star não fiquem interessadas. Embora atualmente o Grande Qin seja extremamente poderoso e possua uma variedade de meios extraordinários, mas Blue Star tem armas de destruição em massa como a bomba de cogumelo. Eu não tenho certeza se conseguirei resistir. Parece que preciso causar um impacto na equipe de pesquisa, pelo menos para que eles não se atrevam a agir precipitadamente. Desde que me dê mais alguns anos, o Grande Qin poderá se tornar uma maravilha celestial. A ascensão nacional não é um sonho. Naquela hora, mesmo que os Trisolarans cheguem, eles terão que se ajoelhar diante de mim. Em um piscar de olhos, 2 dias se passaram. A equipe de pesquisa começou a ver mais e mais barcos. Originalmente, isso não era suficiente para chamar a atenção de todos. Até que, em um navio mercante, descobriram uma mulher com cauda de peixe, cujo torso era indistinguível do de um ser humano. De repente, vários gritos ecoaram no navio. Aquilo seria a lendária sereia? Com certeza é. Meu Deus! Que linda! A lenda das sereias é de fato verdadeira. Se conseguirmos levar isso de volta, certamente irá abalar o mundo. E o rosto de algumas pessoas mostrava um toque de cobiça. Nesse momento, a apresentadora Bing Bing se aproximou de Deng Zilong com o microfone. General Deng, posso perguntar, aquilo era a lendária sereia? Sereia. Vocês da Terra Azul chamam assim a raça dos sereios? Então as sereias são chamadas de sereios. Existem muitos sereios no território do Grande Qin? Este general não tem certeza. Mas o país dos sereios já se rendeu ao Grande Qin. É um dos 128 grupos étnicos do nosso país. A sala de transmissão ao vivo imediatamente entrou em alvoroço.
Não esperava que o Grande Qin tivesse 128 grupos étnicos, mais do que o nosso país de Xia. Os sereios são na verdade cidadãos legais deles. Se estivéssemos em nosso planeta azul, provavelmente eles já teriam se tornado mercadorias. Enquanto a discussão na sala de transmissão ao vivo estava fervorosa, a cena seguinte realmente deixou todos de queixo caído. Criaturas de diversas formas começaram a aparecer. A imponente raça dos homens-elefante, a cativante raça das raposas de Qingyu, a adorável raça dos gatos. Essas várias raças de seres místicos, mas vivem na Grande Qin como pessoas normais. A cena deixou todos admirados. Finalmente, uma enorme massa de terra surgiu. Todos instantaneamente ficaram empolgados. Finalmente poderiam pisar oficialmente na terra da Grande Qin e testemunhar este império tão misterioso. Todos pensavam que o porto de Yanzhou era apenas um pouco maior que um porto comum. Mas quando o gigante veado chegou, seus olhos ficaram arregalados. O porto de Yanzhou não é inferior ao maior porto do país de Xia. No cais, havia uma agitação intensa de pessoas, comparável ao período mais movimentado de transporte na Xia. O que é ainda mais difícil de acreditar é a gigantesca cidade localizada atrás do cais. Não há muralhas imponentes como se imaginava. Em vez disso, há construções de diferentes estilos étnicos, e que se fundem perfeitamente com a cidade de cores modernas. Ao lado, Deng Zilong, ao ver as expressões das pessoas, revelou um leve sorriso de satisfação em seu rosto. Lembrou-me da primeira vez que este general veio à cidade de Yangzhou. Era exatamente como vocês. No entanto, tal cenário em nosso vasto território de Qin, na verdade, não é nada de especial. Em nosso Qin, nas 36 províncias, cada lugar tem sua própria paisagem. Não esperava que a civilização urbana de Qin, de fato, tivesse se desenvolvido a tal ponto. Mas com a tecnologia atual deles, como poderiam construir prédios tão altos? Todos olham para os arranha-céus que sobem em direção ao céu no centro da cidade, calculando que devem ter pelo menos 500 metros de altura. A equipe de pesquisa desceu do barco repleta de questionamentos. Justo nesse momento, um navio cargueiro também se aproximou lentamente da costa. Todos pensavam que esses itens precisavam ser descarregados manualmente, mas a cena que se seguiu deixou todos de olhos arregalados. Vimos um enorme braço mecânico. Utilizou apenas alguns minutos e esvaziou completamente o navio cheio de mercadorias. Em seguida, as mercadorias foram transportadas por estranhas carroças puxadas por madeira. Todos ficaram atônitos ao ver isso. Que diabos é isso? Não é nada. É apenas a mecânica da escola, Mo. O que vimos foi o boi de madeira e cavalo de fluxo inventado pelo primeiro-ministro Zuji. Mecânica. Isso é, surpreendentemente, a mecânica lendária. Não esperava que a civilização do Grande Qin fosse tão brilhante. Claro, nem todos estavam surpresos. Entre eles, alguns países centrados na bela nação estavam sussurrando entre si. Este Grande Qin é mais poderoso do que imaginávamos. Representa uma enorme ameaça para nós. Os representantes do país da pequena flor de cerejeira e do país do Quinte tinham expressões de bajulação. Isso mesmo. Essas pessoas parecem ser selvagens incivilizadas. Uma cidade tão próspera e terras tão férteis foram ocupadas por um grupo de indígenas tão primitivos. É realmente um desperdício. Sem dúvida. Neste momento, eles já estavam interessados na Grande Qin. Ao mesmo tempo, todos entraram na cidade de Yanzhou, observando os cidadãos de várias etnias que iam e vinham. Havia até uma linda jovem da tribo das raposas com um corpo atraente. Ela estava de braços dados com um jovem da raça humana. Não pude deixar de admirar como os costumes da Grande Qin eram liberais. Foi então que o soldado que liderava parou. Chegamos. A próxima parada é ir da estação de correio até Xianin. Todos estavam com uma leve dúvida. Olharam para um edifício estranho à frente, onde havia uma grande movimentação de pessoas. Será que isso é uma estação de trem-bala? Com a equipe de pesquisa entrando lentamente na estação de correio, a expressão de dúvida nos rostos de todos se intensificou. Como assim? Só tem barco aqui. Mas também não vejo nenhum mar. Todos estavam prestes a perguntar. Então, uma bela voz feminina ecoou pelo salão. Por favor, todos embarquem na embarcação terrestre número 103. Os passageiros com destino ao condado de Lanja devem verificar seus bilhetes rapidamente. Nossa embarcação terrestre está prestes a partir. Em seguida, um estrondo enorme veio de lado. No segundo seguinte, diante das expressões atônitas de todos, um enorme navio que estava parado no chão, de repente levantou o voo. Em seguida, o espaço apareceu com rastros de sombra. O grande navio simplesmente cortou as nuvens e voou embora. O que acabou de passar voando? Será que estou sonhando? O navio de Daquin consegue voar. Enquanto todos ainda estavam imersos na surpresa causada pela embarcação terrestre, um oficial da Força Aérea com asas surgiu. Eu venho cumprimentar o grande comandante.
Venham a mando de Sua Majestade para levar o comandante de volta à corte. Eles são aqueles que vêm da zona de névoa? Parece que não há muita diferença entre nós. Não sei por que Sua Majestade os valoriza tanto. Os pensamentos de Sua Majestade são além da nossa compreensão. No entanto, eu tenho uma ousada suposição. Sua Majestade certamente deseja entender o mundo exterior através deles, e então se preparar para a próxima conquista. Num instante, os olhos do líder da Força Aérea brilharam. Então esta é uma boa oportunidade para fazermos nosso nome. Porém, acho que aquelas pessoas também não ficam quietas. Eles devem estar tentando algo traiçoeiro. Enquanto os dois conversavam, a equipe de pesquisa e a sala de transmissão ao vivo já foram. Aqueles grandes pássaros deixaram todos de boca aberta. Especialmente os países ocidentais como o País Bonito estavam extremamente emocionados. São anjos. Na verdade, existem anjos dentro da Grande Qin. Será que este é o reino divino das lendas? Ao lado, Deng Zilong os olhou com uma expressão de escárnio. O que são anjos? Esta é a nossa raça dos homensalados da Grande Qin. Nascido com a capacidade de voar. É o soberano dos céus concedido pelos céus. Agora é a principal força da Força Aérea de Daquin. Todos começaram a perceber. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas mal-intencionadas também estavam preocupadas. Se houvesse uma guerra com Daquin, se conseguiriam ter o controle absoluto do espaço aéreo. Neste momento, uma enorme embarcação de terra aterrissou. Todos excitadamente subiram no barco. Apenas se ouviu um grande estrondo vindo de baixo. Em seguida, este colossal gigante levantou-se do chão. Todos estavam em um convés protegido por um escudo de luz, observando o mar de nuvens passando rapidamente ao lado, sentindo como se estivesse atravessando um mundo de quadrinhos. Isso fez os espectadores da sala de transmissão ao vivo chorarem de inveja. Meu Deus! Isso é simplesmente incrível! Eu anuncio que vamos estabelecer relações diplomáticas com Daquin imediatamente. Quero obter um visto para viajar. Nesse meio tempo, a velocidade da embarcação de terra, no entanto, de repente diminuiu. Todos estavam se perguntando o que estava acontecendo. De repente, alguém gritou: "Olhe para o céu! O que é aquilo?" Todos levantaram a cabeça. Apenas vi duas pessoas vestidas com túnicas, a 1000 metros de altura, brandindo uma espada ritual. De repente, nuvens escuras começaram a se formar. Logo em seguida, uma luz roxa brilhou dentro das nuvens. Um estrondoso trovão ecoou. Em apenas alguns minutos, as nuvens cobriram toda a cidade de Yuzhou. Todos estavam tão chocados que o couro cabeludo formigava. Ainda não conseguiram se recuperar. Apenas vi um taoísta tirando um edito sagrado. Uma voz familiar surgiu de dentro. Hoje, o grande Andi Yuzhou, traga rápida e abundantemente a chuva benevolente. Não deve haver erro. Num piscar de olhos, o trovão rugiu intensamente. A chuva torrencial despencou. Os espectadores na sala de transmissão ao vivo estavam em frenesi. Isso é muito melhor do que a chuva artificial. É quase uma arma meteorológica em forma humana. A expressão do representante do País Bonito, no entanto, era bastante sombria. Como um especialista militar experiente, ele tinha plena consciência do terror das armas meteorológicas. Contudo, uma existência tão poderosa, a Grande Qin também não deve ter muitos. Nesse meio tempo, a apresentadora Bing Bing se aproximou de um soldado com um microfone. Este irmão soldado, gostaria de lhe perguntar: quem foi que causou a chuva ali atrás? Aquela é uma cultivadora de ouro da vigilância celestial do meu império da Grande Qin, enviada a mando de Sua Majestade para controlar as nuvens e a chuva. Agora é a vez do público do país de Xia ficar animado. Cultivador de ouro. Então realmente existem cultivadores. Bing Bing imediatamente fez outra pergunta. Posso perguntar que tipo de entidade é a vigilância celestial na Grande Qin? Há muitos cultivadores lá dentro? A vigilância celestial é um lugar que gerencia cultivadores em todo o mundo. Tem mais de 100.000 cultivadores. Desde os cultivadores mais comuns de refinamento de qi e estabelecimento de fundação, até os cultivadores superiores de ouro, fundação do espírito e transformação do espírito. Com o relato do soldado, o rosto do representante dos países ocidentais ficou ainda mais feio. Incrivelmente, existem seres mais poderosos do que o ouro. Isso não significa que todo o Grande Qin tenha mais de 100.000 ogivas nucleares? Não tem problema. Esses cultivadores talvez sejam apenas ferramentas para trazer chuva. O pequeno país das cerejeiras se consolou. Uma reunião de 1 hora. Com a parada da chuva, o barco voador continuou sua jornada. Ao mesmo tempo, ao meu comando, toda a cidade de Xi'an começou a se agitar. Tanto as principais instituições oficiais quanto os cidadãos comuns. Cada um mostrou o seu melhor. Isso fez com que a já grandiosa cidade de Xi'an se tornasse ainda mais deslumbrante. Mas o que faço não é apenas superficial. E os membros da equipe de pesquisa a bordo do barco voador também estavam muito nervosos, com medo de ofender acidentalmente o imperador do Grande Qin ao conhecê-lo.
Logo depois, uma gigantesca cidade, muito maior do que Yanzhou, apareceu. O ânimo de todos também aumentou. Não é preciso dizer. A imponente cidade à nossa frente deve ser a capital do grande Qin, Xi'an. Olhem rapidamente para o oeste. Que lugar é aquele? Que espetáculo magnífico! Todos viram uma enorme montanha. Mas ainda não é suficiente para impressionar. O que realmente surpreende é a enorme estrutura no topo da montanha. No centro, uma coluna de luz vermelhosante se elevava aos céus. Em seguida, todos descobriram que havia outra montanha a leste. A montanha inteira estava coberta por edifícios brancos e cinzas de todos os tamanhos. Parecia um enorme livro, solene e sagrado. Mais importante ainda, no topo da montanha, flutuavam fumaças roxas de maneira impressionante, correspondendo à coluna de luz vermelhosante do leste. E dentro da cidade, havia uma torre gigante que se erguia até as nuvens. No topo da torre, uma névoa branca subia lentamente. Um templo, um livro e uma torre formavam uma poderosa disposição, protegendo firmemente toda a cidade de Xi'an. Todos estavam agitados em seus corações. Será que esta é a formação lendária? Não se compararia de forma alguma aos efeitos especiais de um filme. E os soldados ao lado viram a reação da multidão. Realmente é um grupo de velhos babacas. Parece que aquela estrela azul também não é um bom lugar. Bing Bing não pôde resistir e foi novamente em direção a Deng Zilong. General Deng, poderia esclarecer nossas dúvidas? O que são esses edifícios? Este é o alicerce do nosso grande Qin. No topo da montanha à esquerda está o templo das armas do nosso grande Qin. Entrar no templo das armas é o sonho supremo de cada soldado do grande Qin. À direita está a montanha dos livros do nosso grande Qin. No topo da montanha está o sagrado acadêmico de Jixia dos nossos grandes intelectuais. É a última instituição de ensino para todos os estudantes universitários. Quanto ao que está dentro da cidade de Xi'an, é a torre de captura de estrelas do Observatório Imperial. Tristeza. É o lugar sagrado de cultivo dos grandes monges. Todos ainda estavam imersos na emoção. O barco voador começou a pousar lentamente. Nesse momento, uma agitação súbita surgiu na estrada abaixo. Um grupo de gigantes com dezenas de metros de altura. Eram gigantes ferozes completamente amarrados com correntes de ferro. Estava lutando com um grupo de soldados de Dakin. Os soldados de Dakin eram habilidosos em combate, mas o gigante tinha uma força imensa. Com um movimento de braço, ele derrubou mais de 10 soldados. Era, na verdade, um gigante do Qian. Algo estava errado. O exército prisioneiro não poderia ter controle sobre apenas 10 gigantes. Eles devem ter sido controlados por uma força maligna. Os membros da equipe de pesquisa olhavam para o gigante com terror. Todos se perguntavam por que os civis estavam tão calmos. Nesse momento, um jovem comandante voou para o céu. Ousado. Esses bárbaros estrangeiros ousam atacar a cidade de Xi'an. Eles merecem a morte 1000 vezes. Num instante, a inteira estrela cadente dourada foi acompanhada por uma série de sons de projéteis atingindo a carne. Num piscar de olhos, todos os gigantes tinham buracos de sangue em seus peitos. Com um estrondo, eles caíram. Se isso acontecesse na Terra, com certeza seria um grande problema. Fui eliminado instantaneamente por um jovem. Quem é esse jovem comandante? Bing Bing olhou para o soldado ao lado. Esta pessoa é da Guarda Imperial de Sua Majestade, o Barão Campeão Wu Kubin. A sala de transmissão ao vivo imediatamente explodiu em discussões. É aquele Wu Kubin da dinastia ocidental? Deve ser um homônimo, certo? O nosso Wu Kubin da história também não era tão feroz assim. Até 10 Godzillas não aguentariam um golpe dele. Todos se maravilharam enquanto caminhavam em direção à cidade de Xi'an. Mas viram que nas enormes praças ao lado da estrada oficial, estavam expostos estátuas de terracota em tamanho real, vivas e realistas, como verdadeiros soldados. E a quantidade era de deixar qualquer um sem palavras. Todos ficaram boquiabertos. Os cidadãos que estavam assistindo ao lado, ao ver essa cena, mostraram expressões estranhas. Uma menina perguntou: Papai, quem são essas pessoas? Por que todos parecem tão bobos? O homem chamado de papai olhou com desdém. Deve ser de um lugar estrangeiro e bárbaro. Não sei que terra fria é essa. Então eles são realmente miseráveis. Não como nós, que nascemos no grande Qin. Todos viram os cidadãos apontando, achando que essas pessoas nunca viram o mundo. Uma bela loira de um país bonito se aproximou de uma criança. Tirou um pedaço de chocolate. Criancinha, aqui está algo gostoso para você. É algo que vocês não têm aqui. No entanto, o que ninguém esperava foi: a criança não aceitou o presente. Em vez disso, com uma expressão estranha, também tirou um pedaço de chocolate. Esses bárbaros são realmente miseráveis. Isso pode ser considerado algo bom? Dito isso, saiu correndo. Todos trocaram sorrisos amargos. Tudo bem. Agora realmente se tornaram bárbaros. À medida que a equipe de pesquisa avançava, todos finalmente avistaram a capital do grande Qin, a cidade de Xi'an.
A muralha escura estava coberta por uma camada de luz dourada. Ao erguer a cabeça, não conseguiam ver o topo da muralha. Após uma série de choques anteriores, neste momento, todos estavam um pouco mais calmos. Com a equipe de pesquisa entrando oficialmente na cidade de Xianyan, todos de repente sentiram que entraram em outro mundo. A estrada imperial de 50 metros de largura leva diretamente ao ponto mais profundo da cidade. Há plantas verdes e obras de arte por toda a parte. Até mesmo o chão tem versos de eruditos e poetas. E junto com os sorrisos felizes no rosto do povo, tanto a equipe de pesquisa quanto os espectadores na sala de transmissão ao vivo, todos ficaram boquiabertos. Pode-se afirmar que nenhuma cidade em Blue Star se compara à cidade de Xianyan. É realmente difícil de imaginar uma cidade imperial assim, estar sob o domínio de uma dinastia feudal. Enquanto a equipe de pesquisa expressava sua admiração, também se aproximava lentamente do palácio de Xianyan. Podia-se ver milhares de guardas imperiais com armaduras negras de pé dos dois lados. Um homem vestido como um eunuco, um homem de meia idade, de rosto pálido e sem barba, caminhou à frente e desdobrou o edito imperial, por ordem de Sua Majestade, anunciar a audiência dos embaixadores estrangeiros de Blue Star. Então, ouviu-se um estrondo. As portas do palácio de Xianyan se abriram completamente. Revelou uma visão interna solene e majestosa. Uma multidão de guardas armados com facas e armas, assim como o barão campeão Ukubin, e soldados dos três ramos, mar, terra e ar. Um único olhar fez todos suarem frio de medo, com medo de que um descuido os levasse a serem mortos. Todos continuaram a andar para frente. Apenas sentiram que eram observados por milhares de olhos. Ao olharem para cima, descobriram que as colunas da praça estavam todas esculpidas com feras de aparência terrível, até que todos estavam suando profusamente. Eu parecia ter desviado o olhar. Logo em seguida, incontáveis ministros e generais estavam de pé aos lados do palácio. Não davam a mínima para a equipe de exploração conjunta. Todos estavam completamente satisfeitos. Sem mencionar quão impressionantes foram as experiências anteriores. Somente o fato de que agora estavam na Grande Qin, mesmo que fossem levados para fora e decapitados, não haveria lugar para justificar. Foi então que o líder da equipe, Xilan, de repente se ajoelha nos degraus do palácio. O general Xilan, comandante da Marinha da Esquerda, apresenta-se a Sua Majestade. Longa vida a Sua Majestade, longa vida! Uma série de oficiais e soldados também se ajoelham em seguida. Só os membros da equipe de pesquisa ficam parados, confusos. A atmosfera no local instantaneamente se torna constrangedora, especialmente quando os olhares de todos os oficiais civis e militares se voltam para eles. No entanto, nenhum dos membros da equipe de pesquisa é menos que uma elite da sociedade. Como poderiam se submeter a tal ato humilhante de se ajoelhar? Além disso, isso está sendo transmitido ao vivo para o mundo todo. Ajoelhar-se seria uma grande vergonha. Nunca imaginei. A sala de transmissão ao vivo está discutindo. Todos se ajoelharam. Eles não se ajoelham. Será que vão ser levados para serem executados? Enquanto todos estão nervosos, uma voz familiar vem do Killing Hall à frente. O general Xilang teve sucesso nesta missão no mar. Receberá uma recompensa de 100.000 taéis de ouro. Todos os embaixadores vieram de longe para representar. Cada um recebe 100 taéis de ouro. Um par de jade bonito. Assim que as palavras foram ditas, dezenas de lutadores vestindo armaduras douradas. Eles levantaram uma grande caixa e a trouxeram. Todos começaram a especular o que havia dentro da caixa, até que a grande caixa foi aberta. Instantaneamente, uma caixa após a outra de ouro ofuscou os olhos de todos. Enquanto todos ainda estavam atordoados com essas recompensas, o representante do país de Palkai imediatamente se ajoelhou no chão. A delegação do país de Palkai cumprimentou Sua Majestade, o imperador da Grande Qin. Sua Majestade, vive! 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 Os representantes dos outros países também se ajoelharam em reverência ao ver isso. Mas os espectadores na sala de transmissão ao vivo não conseguiram se conter. Eu já disse que o país de Palkai tem os joelhos mais frágeis. Então veio o país das pequenas flores de cerejeira. Eu já verifiquei. Nosso país de Palkai é, na verdade, descendente dos Qin antigos. Portanto, ajoelhar-se para nossos antepassados não é nada demais. Seu idiota! Nós, do país das pequenas flores de cerejeira, somos os verdadeiros descendentes dos Qin. Ao mesmo tempo, Wei Zongxian exclamou com uma voz aguda. Sua Majestade concedeu permissão para que eles se aproximassem 50 passos para a audiência. A equipe de pesquisa rapidamente seguiu os oficiais civis e militares para dentro do salão do Killing. Logo, vi que na posição mais alta do salão estava um jovem vestido com um robe negro e dourado. Um jovem imponente com uma coroa de 12 picos na cabeça, emanando uma aura de grandeza. A aparência de imperador era inegável. O que surpreendeu a todos, porém, foi que o imperador do Grande Qin era,
na verdade, um jovem de pouco mais de 20 anos. Neste momento, percebi que havia alguém na equipe de pesquisa filmando com uma câmera, mas eu não me importava nem um pouco. Pelo contrário, eu desejava que tudo sobre o grande Kim fosse conhecido pela Blue Star. Pensando nisso, minha atenção voltou-se para a equipe de pesquisa. As pessoas, já nervosas, de repente sentiram meu olhar, e imediatamente ficaram ainda mais tensas, com medo de que eu pudesse falar e acabar com suas cabeças. Vossos emissários vieram de longe. Eu estou extremamente feliz, mas ao mesmo tempo, também tenho algumas pequenas dúvidas. Não sei se alguém poderia me responder. Todos imediatamente começaram a trocar olhares. Finalmente, como responsável, Rui Kingun. O general saiu com o rosto cheio de apreensão. Eu sou Rui Kingun, contra-almirante da Marinha do país de Xia. Saudações, Sua Majestade. Como responsável pela equipe de exploração conjunta, eu responderei suas dúvidas, Sua Majestade. Eu então fiz a pergunta que estava guardada em meu coração por tanto tempo. Como a posição exata do grande Kim no planeta azul? Por que o planeta azul se tornou assim? E outras questões. E Rui Kingun também não omitiu nada e disse tudo. Quando soube que o planeta azul estava há mais de 10 anos atrás, repentinamente, ele havia se expandido mais do que o dobro. E, em seguida, surgiram dezenas de zonas de névoa. Minha testa se franziu involuntariamente. Eu já estou aqui há 10 anos. Embora, com base em uma força poderosa, tenha conseguido a unificação do continente. Mas, secretamente, todo o grande Kim ainda está envolto na ameaça dos tipos demoníacos. Esses tipos demoníacos, à primeira vista, não são produtos da Estrela Azul. É altamente provável que tenham surgido com a zona de névoa. Parece que uma grande desordem está por vir. No entanto, o que não esperava era que todos olhassem para meu rosto cada vez mais desconfortável, pensando que eu havia dito algo errado. Cada um com uma expressão de grande terror. Não esperava que eu estivesse em um mundo tão incrível. Ouvindo você dizer isso, eu realmente gostaria de ver o mundo exterior, para ver os aviões e três-bala que vocês mencionaram, como realmente são. Ao ouvir isso, todos suspiraram aliviados. Sua Majestade, na verdade, se você quiser conhecer o mundo exterior, não precisa ir pessoalmente. Eu tenho um tesouro aqui, chamado de celular. Através dele, você pode saber tudo sobre o mundo. Eu olhei para o celular que me foi passado, e meus olhos brilharam instantaneamente. As frutas que me acompanham já estão podres, mas eu ainda faço de conta que não sei como usar. Apalpei por um tempo. Muito bem. Este item agrada muito a mim. O general Rui fez uma grande oferenda. Recompensa de 1000 taéis de ouro. Agora os representantes de outros países estão arrependidos. Se soubessem que haveria uma recompensa tão generosa. Aqueles que acabaram de fazer a oferenda são eles. Todos os embaixadores vieram de longe. Presumo que todos estejam cansados. Vocês podem descansar um pouco na ala lateral. Esta noite, eu farei um banquete no palácio, para receber todos os embaixadores. Encerramento da audiência. Justo quando a equipe de pesquisa foi descansar. Do outro lado, os líderes dos países de Blue Star se reuniram. Após 10 anos de grandes mudanças, a configuração de Blue Star mudou repetidamente. Muitos pequenos países foram anexados. Hoje, formarão-se claramente duas grandes potências centrais. O outro lado tem Xia como líder. Após a equipe de exploração pisar oficialmente no território de Dakin, essas duas superpotências então iniciaram suas respectivas reuniões. E neste momento, na Casa Branca do Belo País, um grupo de líderes de diferentes países, com status elevado, está olhando seriamente para a tela de projeção. A tela mostra imagens capturadas pela equipe de pesquisa em Dakin. Senhores, os recursos na zona de névoa já superaram nossas expectativas anteriores. Se conseguirmos conquistar esta terra, isso não apenas aliviará a atual crise de desenvolvimento, mas também poderá reprimir o grande dragão do Oriente. O que vocês acham? O Dr. Inoue, da equipe de pesquisa, trouxe notícias. Parece que em Dakin existe uma espécie de poder peculiar, que não só pode ajudar as pessoas a curar doenças, mas também pode proporcionar a imortalidade. A sala de reuniões imediatamente se agitou. Afinal, os líderes de vários países não são mais jovens. Tanto a cura quanto a imortalidade são tentações que eles não conseguem recusar. Mas essa nação de Dakin é bastante misteriosa. O poder militar individual pode até rivalizar com mísseis, e ainda tem algum tipo de ligação com o país de Xia. Ao ouvir isso, o general dos Estados Unidos decidiu imediatamente: definitivamente não podemos permitir que o grande Kim se alinhe com o país de Xia. Um grupo de nativos não merece ter terras tão boas. Vamos estacionar tropas ao redor das águas do grande Kim. Assim que percebermos algum movimento do grande Kim, vamos imediatamente aniquilá-los. Ao ouvir essa proposta, todos os presentes assentiram. Na opinião deles, embora o grande Kim seja forte,
Ainda é um país que vive na era feudal. Não pode resistir ao bombardeio das nações ocidentais. Não pode ser. Iniciar um ataque precipitado é muito imprudente. Além disso, isso promoveria uma aliança entre o Grande Qin e o país de Xia. Eu sugiro que primeiro testemos a força deles. Os altos executivos da sala de reuniões rapidamente direcionaram seu olhar para o país da banana no canto. Apenas algumas horas depois, mais de 80 navios de guerra navegaram em direção ao mar ocidental do Grande Qin. Ao mesmo tempo, as forças do país de Xia também chegaram a um consenso, que enviariam uma delegação para visitar novamente o Grande Qin e estabelecer relações diplomáticas. A notícia se espalhou. O povo de todo o país celebrou com alegria. Que ótimo! Assim, poderemos viajar para o Grande Qin no futuro. Do outro lado, ainda não sei sobre os assuntos entre os dois países. Neste momento, curiosamente abriu o aplicativo Doushou. Uma bela mulher de pernas longas e vestida de forma leve instantaneamente apareceu na tela. Enquanto eu passava por vários vídeos, só então percebi que na verdade era apenas um aplicativo para compartilhar a vida. Em 10 anos, o país de Xia realmente teve tantas mudanças. Mas a seleção masculina de futebol de Xia ainda não foi dissolvida? Eu estava prestes a sair do Doushou. No entanto, o que eu não esperava era que eu de repente, inexplicavelmente, criei uma conta. Escrevi no campo do apelido Imperador Dragão do Império Grande Qin. Ao mesmo tempo, coloquei uma selfie como foto de perfil. E de repente chegou o momento do jantar. Estou tão ansioso. Não sei como será a comida do Grande Qin. Não tenha muitas expectativas. Aqui, afinal, não há tantos temperos. Estou realmente com saudades do nosso kimchi. Isso é uma verdadeira delícia. Xiao Lingua, ao ouvir isso, começou a provocar. Verdadeiramente, um javali não consegue comer farelos finos. Em uma ocasião de banquete nacional como esta, vocês realmente querem comer conservas? Se me perguntarem, o melhor ainda é o sushi da nossa Dai. Ah, a propósito, o sushi de vocês não é feito de arroz e sobras. Aqui, dois representantes estavam discutindo intensamente. O que eu nunca esperaria é que o representante britânico estava com um olhar cheio de expectativa. Eu realmente gostaria de experimentar a culinária de Dakin. Afinal, na nossa Inglaterra, raramente temos uma comida que se destaque. Justo nesse momento, uma a uma, as elegantes damas de companhia trouxeram bandejas. O prato principal do jantar de hoje: carne de perna de dragão assada. A carne da perna é de um dragão maligno do Mar Oriental, combinado com a erva espiritual da montanha imortal do Mar do Leste, o ginseng de 1000 anos da montanha Xangai, cozido com a flor de lótus de 10.000 anos. Por favor, desfrute. Com a tampa sendo aberta, uma onda de névoa se dispersou do prato, formando vagamente um dragão gigante. Todos abriram os olhos de surpresa. É realmente a carne de um dragão verdadeiro. O país do Quinte e o país da pequena flor de cerejeira também ficaram em silêncio. Faltou apenas escrever sem conhecimento em suas faces. Ao mesmo tempo, uma enorme frota se aproximava lentamente do mar da Grande Qin. Em geral, estamos navegando diretamente para as águas da Grande Qin. Ou devemos primeiro observar? É apenas um país indígena que vive em um século superior. Se me perguntarem, eu diria que devemos atacar direto. E o que eles não sabem é que a marinha da etnia pássaro da Grande Qin já conhece seus movimentos. Ao mesmo tempo, em um navio de guerra intercontinental não muito longe, um homem de meia-idade vestido com uma túnica de erudito. Um homem de meia-idade vestindo uma túnica de scholar. O erudito balança o leque e suspira. Já que nasceu Lian, como pode nascer Yu? Em que dia poderei retornar a Xianian? Nesse momento, um soldado empolgado correu até aqui. Grande comandante. Segundo os relatórios dos escoteiros, há uma frota do país da Estrela Azul na área ocidental, e seus navios estão carregados de armas. Parece que não vem com boas intenções. O erudito de meia-idade ficou surpreso. Em seguida, seu rosto se iluminou de alegria. Ótimo! Eu estava apenas dizendo. O dia todo na frota. Não há oportunidades para conquistar feitos. Não esperava que isso chegasse tão rápido. Lumen traz a armadura e a espada deste comandante. Hoje, este comandante definitivamente exterminará os bárbaros estrangeiros sem deixar nada. Para provar que não sou inferior àquele camponês Shai. Ao mesmo tempo, um oficial interno de repente se aproximou de mim. Sua Majestade, o Zhou enviou um telegrama urgente. É o grande comandante da marinha do Grande Qin, comandante Zhou. Eu abro o tablet de Jade. Com o brilho de uma luz ofuscante, uma imagem imediatamente apareceu sobre o pergaminho de Jade. Sua Majestade, eu descobri uma frota vinda da Estrela Azul, que já entrou na área do Mar Ocidental. Eu pensei que esses estrangeiros estivessem tramando algo. O poder celestial de Qin não pode ser ofendido. Eu decidi liderar a frota para confrontá-los. Como eu não evitei mencionar os presentes. Imediatamente, todos ficaram atônitos. Que diabos é isso?
Estávamos aqui comendo tranquilamente. Como isso se transformou em briga? De onde veio esse idiota? Se vocês atacarem, o que devemos fazer? Será que vamos ser levados para ser mortos? Enquanto todos tinham expressões de nervosismo, também surgia uma pontada de curiosidade. Se a frota de Qin e a moderna frota da Estrela Azul entrassem em conflito, qual lado acabaria vencendo? Neste momento, as frotas de ambos os lados finalmente se encontraram, e a atmosfera ficou tensa. No entanto, não foi como imaginávamos que as duas forças se enfrentariam. A frota do País da Banana atacou ferozmente assim que se encontrou. Uma chuva de projéteis foi disparada contra o navio e ousou. Todos na sala prenderam a respiração ao olhar para a projeção. Justo quando todos pensavam que o Youzhou seria afundado imediatamente, uma barreira de luz apareceu do nada. Ela protegeu o Youzhou em um ângulo de 360 graus. O queixo do general do País da Banana caiu de espanto. Quem diabos disse que os navios do Grande Qin eram de madeira? Essa barreira de energia apareceu, e não é pouca coisa. Isso é uma nave de combate interestelar, certo? Disparem com toda a força. Eu não acredito que essa armadura é realmente tão poderosa. Imediatamente, todas as naves dispararam com total potência de ataque. A barreira de luz começou a exibir algumas fissuras. No entanto, o que ninguém esperava era que Zhou Yu apontou lentamente seu leque na direção à frente. A estratégia militar é tão sólida quanto um castelo. Com uma simples frase. Num instante, todas as superfícies dos navios de guerra brilharam com uma luz dourada. Uma artilharia ainda mais intensa se seguiu. De repente, toda a região do mar foi agitada por ondas gigantescas. Os olhares das pessoas foram obscurecidos pelas ondas e pelos disparos, mas também viram as balas atingindo com força. Elas impactaram o navio de guerra da dinastia Qin. A diferença de poder de fogo era muito grande. Mesmo um pouco de tecnologia avançada não poderia compensar isso. Todos pensavam que o navio de guerra havia sido completamente destruído. Nesse momento, os disparos começaram a diminuir. Um brilho claro surgiu da fumaça, com uma rajada de vento do mar. No brilho dourado, estava o navio da dinastia Qin que antes estava presente. Neste momento, não havia nenhum dano visível. Como isso é possível? A frota da dinastia Qin estava completamente ilesa. Enquanto todos ainda estavam imersos em choque, Zhou Yu balançou novamente seu leque em mãos. Ordenou que a mensagem fosse passada. Todos os navios ativaram o modo de ataque. Eu quero que em um incenso queimado. Ao ver esses navios de guerra bárbaros afundarem no mar, instantaneamente, sons de amplificação começaram a ecoar. Esses que antes pareciam não ter qualquer capacidade de ataque à distância. De repente, surgiram buracos escuros. Uma a uma, as aterrorizantes crossbows Zuji apareceram. Cada uma delas estava inscrita com runas enigmáticas, podendo disparar dezenas de flechas de uma vez. E além dessas crossbows Zuji espalhadas pelo casco do navio, nos convés de cada grande navio de guerra, emergiu um canhão negro do tamanho de um prédio. Justo quando a chuva de flechas foi disparada, os mísseis da Banana Country também chegaram simultaneamente. Se antes as pessoas viram alguém usando flechas para combater mísseis, com certeza teriam rido como porcos na hora. Seria como tentar furar um tanque com um dente afiado. Mas quando viram a cena das flechas voando para fora, mas agora não ousavam ter mais esse tipo de pensamento. Apenas vimos aquelas flechas dispararem. No momento, a ponta das flechas se iluminou com luzes relampejantes. Instantaneamente, detonou todos os mísseis no caminho. Em seguida, atingiu diretamente os navios de guerra do bananeiro. Cada flecha era como uma bomba de plasma. Não apenas fez buracos enormes nos navios de guerra de ferro, como também explodiu os soldados nas proximidades em um mar de sangue. No entanto, isso ainda não era tudo. Vimos os grossos canhões dos navios de guerra brilharem em uma luz roxa, com um som estrondoso como um trovão. Dezenas de feixes de laser com mais de 1 metro de largura. A luz instantaneamente atingiu o navio de guerra. Todos assistiam em choque ao navio de guerra se vaporizar. Em seus corações, tempestades e ondas se agitaram. Essa é uma arma que pode existir no azul? E nesse momento, a frota do bananeiro já havia sofrido grandes perdas. O general no navio de guerra parecia ter visto um fantasma. Suas pernas fraquejaram involuntariamente. De repente, ele gritou como um louco. Retirem-se rápido! Os soldados fugiram rapidamente com os barcos, como se estivessem aliviados. No entanto, os navios de guerra da Grande Qin não os perseguiram. Grande general, não vamos perseguir? Perguntou um centurião. Você, já dá para ver que você nunca leu a arte da guerra. Aprenda mais com quem vende peixes. Não persiga um inimigo em fuga. Embora esses bárbaros de outras etnias não tenham grande poder de combate, seus navios de guerra têm suas qualidades. Quando eu apresentar isso a sua majestade, ele apontou de longe na direção do navio de guerra. Como um grande pássaro, elevando-se com o vento por 90.000 milhas em um dia,
De repente, a superfície do mar calmo se transformou em uma tempestade. O navio de guerra, que estava fugindo a toda velocidade, parou abruptamente. Em seguida, ondas gigantescas se ergueram no mar, sob os olhares chocados de todos. A frota que já havia escapado foi arrastada de volta pelas ondas do mar. Nesse momento, sombras fantasmagóricas saltaram do mar. Em um instante, gritos de terror ecoaram nos navios de guerra. Enquanto isso, os altos cargos da Casa Branca, no belo país, assistiam à transmissão ao vivo diante deles. Um a um, caíram em um silêncio profundo. Inicialmente pensaram que poderiam causar algum impacto e pressão sobre o Grande Qin. Mas, surpreendentemente, foram eles que ficaram abalados pelo Grande Qin. Merda! Nossa marinha está destruída. Foi tudo ideia de vocês. Após incapacidade e fúria do representante do país das bananas, o pequeno Sakura do país da flor de cerejeira zombou friamente. Sua marinha não aguentou nem meia hora. É um verdadeiro escândalo que envergonha todo o nosso planeta azul. Tudo bem, chega de gritar. O Grande Qin realmente é muito mais forte do que esperávamos. Mas eles também têm um ponto fraco fatal, que é a falta de capacidade de ataque remoto. E quanto mais forte se torna a frota do Grande Qin, isso apenas prova que o valor da Grande Qin é ainda maior. Enquanto isso, Zhou Yu também transmitiu o relatório de batalha imediatamente. O menor oficial cumpriu com honra sua missão. Nesta batalha naval, foram afundados mais de 40 navios de guerra inimigos. Foram mortos milhares de soldados inimigos. Foram capturados mais de 30 navios de guerra. Eu acenei com a cabeça, bastante satisfeito. Zhou, você trabalhou duro. Neste momento, vencemos o inimigo que atacava. Você merece o maior crédito. Foi promovido ao título de Grande Marechal das Forças Navais. Recebeu uma robe de dragão. Assim que as palavras saíram, eu simplesmente agitei a mão. Instantaneamente, a milhares de milhas de distância, em Zhou Yu. De repente, uma luz brilhante surgiu. A armadura dele instantaneamente se transformou em uma robe de dragão azul e dourada. Ao ver essa cena, os oficiais no Palácio Zuki estavam com lágrimas nos olhos. Zhou Yu também ficou confuso. Nunca pensei que uma tarefa tão simples resultaria em uma robe de dragão. É bom lembrar que, desde a fundação da Grande Qin, foram concedidas apenas uma ou duas dessas robes. Enquanto eu distribuía recompensas generosamente, a equipe de pesquisa estava profundamente preocupada, com medo de que eu direcionasse minha ira a eles. Foi nesse momento que eu de repente me levantei do trono. Nobres ministros e emissários, hoje, os soldados de minha Grande Qin retornam vitoriosamente. Vamos levantar nossos copos em homenagem a eles. Ao ouvir essas palavras, todos finalmente relaxaram seus corações apreensivos. Quando eu era jovem, herdei o trono, e depois conquistei todas as nações sob o céu. Minha Grande Qin é um país de rituais. Mas se alguém violar o território da minha Grande Qin, mesmo à distância, será punido. Ao dizer isso, minha voz de repente se tornou extremamente autoritária. A intenção de matar se materializou, condensando-se em um dragão de sangue. Com o rugido de um dragão, todos os oficiais civis e militares instantaneamente se encheram de fervor. Todos desembainharam suas espadas do cinto, levantando-as acima da cabeça. Aquele que violar a minha Grande Qin, mesmo à distância, será punido. Ouvindo os gritos estrondosos dos nobres ministros ao meu redor, olhando para as espadas brilhantes em suas mãos, todos estavam extremamente apavorados naquele momento. Não sabiam para onde olhar. Tanta bravura e determinação, e o carisma que só o imperador da Grande Qin possui. O que essa nação realmente passou para chegar a este ponto. Foi então que um representante do reino de Xia pareceu se animar e começou a gritar involuntariamente. Ao ver isso, os representantes dos outros países também se uniram e gritaram. E os espectadores na transmissão ao vivo ficaram em silêncio, chocados, por um bom tempo, até que muitas mensagens começaram a aparecer. Nesse momento de tensão, eu, no entanto, olhei de forma séria para a equipe de pesquisa. Imediatamente, o rosto de todos ficou pálido. No entanto, o que eu disse a seguir aliviou a tensão deles. Senhores embaixadores, amanhã estarei em Xi'an, a capital da Grande Qin. Celebração do 10º aniversário da Universidade Militar. Eu quero convidar todos os senhores embaixadores a participar. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Sua Majestade pode nos convidar para um evento tão grandioso. Estamos infinitamente gratos. Então, amanhã cedo, vocês seguirão comigo até o campus. Eu estou um pouco cansado hoje também. Senhores ministros e embaixadores, façam seus próprios planos. Com a minha partida, a atmosfera no palácio tornou-se animada novamente. Não há como, mesmo que eu tenha estado sempre sentado no trono. Mas a aura do imperador que emana a todo momento é como uma espada afiada pairando sobre suas cabeças. Apenas depois de voltar para onde estou hospedado, eles, no entanto,
Não conseguem dormir de jeito nenhum. Claro que não são apenas eles que não conseguem dormir. Neste exato momento, não sei quantos líderes de países estão se revirando sem conseguir dormir. As principais mídias de cada país também foram dominadas pela Grande Kim. Atualmente, a Blue Star foi completamente agitada pela Grande Kim. Em um piscar de olhos, chegou o dia seguinte. Todos me seguiram até a Universidade Militar de Xian'an. Apenas um imenso complexo arquitetônico se destacou à vista. Muralhas de 100 pés de altura protegiam firmemente o campus. Ao redor, estavam distribuídas torres de flechas e baterias de canhões de todos os tamanhos. Ninguém poderia imaginar este complexo, do tamanho de uma cidade, com segurança rigorosa e tão impenetrável quanto uma fortaleza. Era, na verdade, uma universidade. Nesse exato momento, de repente, uma tropa de cavalaria saiu em alta velocidade do campus. O líder era, surpreendentemente, um militar maduro, com uma aura assassina. E ao seu lado estavam, respectivamente, um jovem elegante vestido de armadura, e um jovem erudito vestido com uma longa túnica. O reitor da Universidade Militar de Xian'an, Bai Qi, o diretor de ensino, An Xin, e o diretor político e educacional, Zhang Lian. Saudações, Majestade. 100.000 alunos e professores da nossa escola estão prontos. Por favor, Majestade, faça a revisão. Vossos 3 ministros trabalharam arduamente. Hoje, eu também permiti que os senhores, os emissários que vieram de Azul Estrela, pudessem testemunhar o vigor dos estudantes da Grande Kim. Assim que as palavras foram ditas, Bai Qi ergueu o arco para o céu. Uma flecha de sinal disparou em direção às nuvens. Ao mesmo tempo, em uma universidade a milhares de metros de distância, soou uma série contínua de trombetas. O som de tambores como trovões abafados. No segundo seguinte, todos viram uma onda de escuridão se aproximando. Esta cena tão espetacular imediatamente impressionou a todos, e os espectadores da transmissão ao vivo atônitos. Você me diz que esses soldados com armaduras negras são estudantes universitários. Momentos depois, essa formação militar de mais de 10.000 pessoas já estava formada. Com o som estrondoso dos tambores de guerra, a formação militar rapidamente se dividiu em mais de 10 formações. Cada formação tinha cerca de 1.000 pessoas. Havia soldados com lanças longas em mãos. Há também soldados de espada e escudo armados com espada e escudo. Há soldados de armadura pesada que se parecem com tanques humanos. Também há guerreiros de alberda armados com grandes alberdes e com os troncos nus. Sua Majestade, estes são os alunos da minha academia de infantaria. Depois de anos de treinamento, cada um deles é capaz de enfrentar 100 inimigos. An Xin está cheio de confiança. Muito bem. Não é à toa que são os filhos de Daquin. Todos são jovens, valentes e destemidos. Enquanto eu digo isso, a equipe de expedição também não consegue conter seus comentários. Não imaginavam que os estudantes fossem tão impressionantes. Não é de admirar que a força de combate dos soldados de Daquin seja tão surpreendente. Sem isso, parece ser apenas comum. Será que tantos infantes conseguem deter uma equipe moderna de forças especiais? No entanto, o que ninguém esperava era que, antes que a frase terminasse, os batalhões começaram a lutar entre si. Em um instante, o barulho da batalha ecoou estrondosamente. De vez em quando, alguém era derrubado no chão, jorrando sangue. No ato, deixou todos perplexos. A parada militar é apenas uma parada militar. Como isso se tornou uma luta de verdade? Nesse momento, no meio da formação militar, 2 luzes vermelhas brilhantes de sangue surgiram de repente. Viu-se à esquerda um homem com quase 2,50 metros de altura. Estava vestindo uma armadura pesada. Em cada mão, segurava uma adaga curta. Com um movimento das mãos, a terra tremeu. Qualquer um que se aproximasse dele, imediatamente sentia a pressão de sua presença. Era como se fossem empurrados para longe pela sua força. Era como um tanque Tiger desferindo ataque em um rebanho de ovelhas. E o homem à direita não era nem um pouco inferior em tamanho. Seu rosto estava coberto por uma barba espessa. Ele usava apenas uma armadura de couro. Em suas mãos, tinha apenas uma grande faca de cabo longo. Ao desferir um golpe, o céu e a terra pareceram mudar de cor. Enquanto lutavam, os dois acabaram se chocando. Com apenas um encontro, o estrondo da colisão abafou toda a formação militar. Todos os alunos se afastaram conscientemente dos 3. Viu-se à esquerda aquele homem de rosto negro gritar com força. Seu corpo emitiu uma intensa luz vermelha. Ele tinha mais de 10 metros de altura. Com a força do Monte Tai, ele desceu um golpe devastador, direcionado ao homem de barba cheia. E o homem de barba cheia não estava disposto a deixar por menos. Com a energia e o sangue fervilhando, ele instantaneamente dobrou de tamanho. Seu corpo, com mais de 3 metros de altura, parecia uma versão super do O'Neill. Em seguida, os dois colidiram no ar pela segunda vez. Em um instante, até mesmo a equipe de pesquisa a 1.000 metros de distância podia sentir um vento forte vindo em sua direção.
O vento era tão forte que as pessoas não conseguiam abrir os olhos. Depois de muito esforço, consegui abrir os olhos. E então, espantado, percebi que, sobre a planície originalmente plana, surgiu um grande buraco de 50 metros de diâmetro. E naquele momento, os dois que lutavam estavam de pé, um de cada lado do buraco. Fixavam os olhos um no outro, enquanto todos estavam atônitos. Eu estava extremamente satisfeito. De quem é esse general? Ele é realmente tão valente. Anshin apressadamente se adiantou para responder. Responda, majestade. O homem à esquerda se chama Jian Wei. Ele é um estudante da turma de Zongjia. O homem à direita é Xu Shu. Ele agora é um estudante da turma de Poja. Os dois sempre tiveram uma rixa. Ninguém se submete ao outro. Bom, com tão pouca idade, já possui tal força de combate. A partir de amanhã, os dois serão designados como meus guardas pessoais. A luta continua lá embaixo. A equipe de observação e os espectadores de vários países estavam em êxtase. Essa sensação de impacto é incomparável. Não se compara às armas de fogo. Quando tudo terminar, havia menos de 10 estudantes ainda em pé. Todos os espectadores ficaram boquiabertos. Isso é um pouco extremo, não? É difícil dizer se 30% das pessoas conseguirão sobreviver. No entanto, o que ninguém esperava foi: um homem de túnica branca saiu da academia. Um pergaminho em sua mão de repente subiu ao ar. Em seguida, o pergaminho começou a flutuar sem vento. À medida que as páginas viravam uma a uma, faixas de luz branca suave se espalharam sobre o estudante ferido. O estudante, que estava gravemente ferido e à beira da morte, rapidamente se recuperou. Todos, incluindo os espectadores da transmissão ao vivo, ficaram espantados como se tivessem visto um fantasma. O que é isso? Alguém pode me dizer o que realmente aconteceu? O que é aquele livro, um objeto mágico? Este item é o Tratado sobre Doenças Febris e Diversas, escrito pelo diretor da Faculdade de Medicinas, Zezongjin. O Tratado sobre Doenças Febris e Diversas, escrito por Zan. Mesmo se vocês tiverem os braços e pernas cortados, ainda podem ser reimplantados. Enquanto todos admiravam a força de Zan, de repente, um forte tremor foi sentido sob os pés. O que está acontecendo? Foi um terremoto? Com um estrondo semelhante ao de pedras rolando, uma multidão de cavaleiros pesados avançou. Eles estavam todos cobertos por armaduras negras, e seus rostos exibiam máscaras de feras de bronze. Todos ficaram imediatamente paralisados pela sensação de opressão que os deixou sem respirar. Eles ainda não conseguiram recuperar os sentidos. Incontáveis bestas enormes também saíram correndo.